Meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero nessa noite trazer uma reflexão da palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, capítulo de número 24, versículo de número 1. Versículo 1 conta-nos a história de Abraão, quando ele envia o seu servo Eliezer a buscar uma esposa para Isaac lá nas terras da Mesopotâmia. Para mim é uma das passagens mais belas. Essa história ela traz algumas personagens implícitas nessa história que dá assim, uma alegoria, digo assim, uma comparação muito forte, muito profunda com Deus, Jesus e o Espírito Santo, a igreja. Então, essas personagens, pelo menos nessa passagem, ela tem assim as suas maneiras de tratamento aqui, nessa passagem, no desenrolar dessa história, traz assim uma semelhança muito grande com essas personagens, com Deus, Jesus, o Espírito Santo e a igreja. Abraão, ele envia o servo a buscar uma jovem nas terras da Mesopotâmia, que fosse uma jovem pura, uma jovem que seria posteriormente noiva e esposa de Isaac. E aquele servo, ele vai até as terras da Mesopotâmia e chega num poço. Eu digo que nessa passagem, poço representa busca, poço representa também a igreja. Quando nós saímos de casa, muitas vezes, tem tantos empecilhos para a gente chegar na igreja e cultuar o Senhor, mas quando se fala em poço, fala de busca, onde em um poço se vai buscar água. A água na igreja representa a palavra, onde mata a sede daqueles que necessitam. Então, quando o servo chega na fonte, ele faz uma oração e disse: ó Senhor Deus e meu Senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, porque o servo tinha uma missão muito importante, assim também como é a missão do Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo é preparar a igreja, que é a noiva de Jesus, ou a noiva do Cordeiro. Da mesma maneira também era a missão de Eliezer. Qual era a missão de Eliezer? Preparar uma noiva para Isaac. Quem estava esperando uma noiva? Isaac. Quem está esperando uma noiva? Jesus, que é a noiva do Cordeiro. E quem é essa noiva? A igreja. Interessante que nessa passagem o servo diz: ó Senhor Deus de meu Senhor Abraão. A gente nota que há um trabalhar harmonioso da Trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu disse que Eliezer representa o Espírito Santo. Isso é assunto para a Trindade, sobre a Trindade, que poderia ser falado em outro vídeo. Mas a gente vê que há uma harmonia no trabalhar da Trindade. Então, o Eliezer, nessa passagem, ele foi muito humilde. Ele disse: ó Senhor meu Deus. Ele falou: ó Senhor Deus de meu Senhor. Coisa linda, né? Isso tem uma profundidade tão grande, tão imensa. E quando ele termina aquela oração, aquela jovem que ele iria conhecer como Rebeca, que tratava-se de parente de próprio Abraão. A oração foi muito rápida para ser confirmada. A gente entende uma coisa, que tem a oração que a gente faz, que passa um mês, passa anos e anos e décadas, mas Deus confirma, arrisca os seus planos, os seus projetos. Não importa, o importa é esperar no Senhor, sabendo que Ele confirma as suas orações. Pense nisso nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele faz uma oração, a jovem vai à fonte, desce à fonte. A expressão bíblica diz assim: desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Também existe uma figura de linguagem espiritual muito forte: descer à fonte, encher o cântaro e subir. Isso fala de buscar a Deus, se humilhar a Deus, buscar as coisas espirituais. Encher o cântaro fala sobre encher a nossa vida da presença de Deus. E subir representa fazer a obra, estar de pé na presença do Senhor. E aquela jovem imediatamente começa a matar a sede dos animais e dar a própria água ao próprio Eliezer.
E na passagem bíblica ele diz que fica admirado de vê-la e calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Que coisa linda! Nós devemos fazer algo em nossas vidas que cause admiração ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos enxergue e fique admirado das nossas ações. Louvado seja Deus. Que ações são essas? São várias ações que alegram o coração de Deus. Então ele fica admirado de vê-la e calando-se para saber se o Senhor havia prosperado ou não. Tem horas que a gente tem que estar preparado e calado, só observando para ver se Deus está no negócio. Louvado seja Deus. Aconteceu que acabando os camelos de beber, tomou o varão pendente de ouro e deu à jovem, encheu de presente. O Espírito Santo, ele enche de presente aqueles que estão na presença do Senhor. Então, aquele servo, ele começa a presenteá-la, e presenteá-la, ela não sabia que ali seria um dia especial na sua vida. A jovem saiu de casa, como todos os dias ela saía de casa, mas ali foi um dia especial na sua vida. É assim que acontece em nossa vida, que às vezes a gente sai de casa como qualquer dia normal, e às vezes Deus prepara algo novo para a gente. Que Deus possa fazer algo na sua vida. Você sair de casa para trabalhar e você receber uma bênção do Senhor. Lembre-se, aqueles que servem a Deus, todo dia é especial e Deus pode fazer isso na sua vida. Louvado seja Deus. E ele tem um diálogo com Rebeca, e Rebeca convida ele para a sua casa. E Rebeca corre e faz saber essas coisas à sua casa. Veja só, eu disse que Rebeca representaria a igreja nessa passagem. Assim também é a igreja. A igreja, quando ela ouviu de Deus através da sua palavra, e ela transmite às vidas necessitadas. Assim foi Rebeca. Rebeca, ouvindo aquelas palavras, ela sai até a sua casa, e tinha um irmão chamado Labão, e as palavras foram de encontro ao coração de Labão, ele foi impactado. A igreja tem essa missão de levar as boas novas. E quando Labão viu, não só ouviu o relato da sua irmã, mas viu, foi testemunho ocular, que aquela jovem foi à fonte, e ao retornar, retornou diferente. Saiu de um jeito e voltou de outro. Assim é quando saímos para ir para a igreja, cultuar o Senhor. A gente não volta da mesma maneira que saímos de casa. Alguma coisa acontece que a gente sai e volta diferente, abençoado pelo Senhor. E no versículo de número 53, e tirou o servo vaso de prata e vaso de ouro e vestes, e deu a Rebeca, também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Toda a família foi abençoada. Meus irmãos e meus amigos, quando alguém está inserido nos planos de Deus, toda a sua família, ela também está inclusa, né, nos projetos de Deus, de alguma maneira, direta ou indiretamente. Louvado seja Deus. Mas chegou o momento de voltar, né, para as suas origens, Eliezer, voltar. Aí tinha que saber se aquela jovem estava também com o coração aberto para ir ao encontro de um desconhecido, do que não era conhecido. A igreja, às vezes Deus nos surpreende e prepara coisas misteriosas que a gente não entende, não conhece. E algumas vezes na nossa vida, Deus tira o véu como uma cortina e mostra algo que vai realizar na nossa vida, e a gente entende que Deus vai fazer, porque Ele nos mostra. Mas tem coisas que Ele não permite e a gente não sabe. São coisas ocultas. Para Rebeca renunciar à vida da sua casa, dos seus familiares, a uma vida organizada, e partir para uma coisa desconhecida era uma prova muito grande. E quantas vezes em nossa vida nós nos deparamos com situações semelhantes? Às vezes com um bom emprego, com um bom concurso, né? Uma vida estável, e de repente somos convidados a sair do norte para o sul,
ou somos convidados a sair do norte para o sul ou do leste para o oeste. Ou seja, saímos de uma vida organizada, uma vida estável, para abraçar algo que a gente não conhece. É de pensar, é de fazer uma reflexão. Mas Deus não decepciona. Deus não vai falir ninguém. Louvado seja Deus. É porque às vezes alguém tem uma empresa, ou às vezes alguém tem uma vida estável, funcionário público, federal, etc. E às vezes é necessário uma renúncia para abraçar aquilo que não conhece. Era o que estava acontecendo com Rebeca exatamente naquele momento, de abraçar uma vida desconhecida, algo desconhecido. Eu acredito que veio tantos questionamentos, mas os seus parentes pediram para passar 10 dias. Olha, veja só, muitas vezes as coisas terrenas, as coisas materiais não permitem atrasar os projetos de Deus. Deus tem pressa para realizar. Aí o servo disse assim, não, eu preciso voltar para o meu Senhor. Eu tenho pressa. Então eles resolveram perguntar a Rebeca no versículo 57. Foram chamar a jovem e ela confirmou, porque quem tem promessa de Deus e sabe que está nos projetos, confirma e diz o sim com segurança. Louvado seja Deus. E Rebeca disse, irei. Rebeca abraçou aquela causa com fé, com esperança. Louvado seja Deus. Aqueles que têm projeto de Deus, que têm chamada de Deus, não se preocupe. Não se preocupe de renunciar a uma vida estável, renunciar tantas coisas. Deus não vai deixar você padecer, passar necessidade. Até pode passar necessidade em alguns aspectos da nossa vida, porque há as provas na vida espiritual. Mas uma coisa é certa, aqueles que Deus chama para realizar os seus propósitos, os seus desígnios, Ele não deixa no meio do caminho. Ele cumpre a risca, Ele conclui a sua obra. Que Deus abençoe, que Deus lhe ajude e que esse vídeo sirva-lhe de uma água para matar a sede daquele sedento que está no deserto. Deus abençoe a todos nesta noite.